No coração quente e empoeirado de Mato Grosso, no ano de 1884, uma história sombria começava a nascer, uma história marcada por escolhas impensáveis e dores que atravessam gerações. E hoje você vai descobrir como um homem, cegado por orgulho e obsessão, acabou trocando sua própria filha por um cavalo. Mas também vai ver como o tempo, implacável e justo, deu sua volta e trouxe a verdade à tona de um jeito que ninguém poderia imaginar. Naquele tempo, quando fazendas se estendiam como mares dourados e homens eram moldados pelo silêncio da terra, vivia Antônio Vergueiro, um fazendeiro duro temido e ambicioso, cuja vida girava em torno de poder, status e da ideia de que tudo, menos até pessoas, tinha preço. E foi essa mentalidade que abriu o caminho para a tragédia que marcaria sua família para sempre. Sua filha, Rosa, era uma jovem de 12 anos, com olhos sinceros e alma doce, criada entre galhos de pequi, poeira vermelha e o cantar dos pássaros. Ela acreditava que o mundo era bom, até o dia em que descobriu que para o próprio pai ela valia menos que um animal de raça. Um cavalo por-ao-zangue chamado Estrela Negra, cobiçado por todos da região. Antônio, fascinado pela oportunidade de elevar seu nome entre os criadores da época, fez um pacto vergonhoso com o viajante rico. Entregaria a guarda da menina em troca do cavalo. Uma decisão tomada sem remorso, como se a menina fosse apenas parte de uma negociação, e Rosa, sem entender, foi levada para longe, deixando para trás sua casa, sua terra e o último pedaço de segurança que possuía. Nos anos seguintes, Antônio cavalgava pelas estradas exibindo Estrela Negra, acreditando que havia feito o melhor negócio da sua vida. Mas o que ele realmente havia comprado não era sucesso. Era um fardo de culpa, que cresceria silencioso dentro dele, como erva daninha, enquanto a ausência da filha se tornava um fantasma que visitava seus sonhos e atormentava suas noites. Rosa, levada para o outro lado do estado, enfrentou uma vida dura, cheia de trabalho, lágrimas e solidão, mas encontrou dentro de si uma força que nem ela sabia que possuía. E essa força manteve viva quando muitos teriam desistido, porque mesmo quando o mundo lhe roubou tudo, ela decidiu que um dia a justiça de Deus encontraria seu caminho. Os rumores começaram a circular quase 10 anos depois, dizendo que a jovem levada à força havia crescido, aprendido a ler, a trabalhar, a lutar, e agora estava retornando para Mato Grosso como uma mulher que não carregava ódio, mas sim propósito. E essa notícia se espalhou como vento entre os povoados, chegando aos ouvidos de Antônio e quebrando algo dentro dele. Antônio, agora envelhecido e com o coração corroído pelo arrependimento, finalmente entendeu que seu cavalo, outrora símbolo de orgulho, já não lhe trazia alegria, apenas lembranças do maior erro que um pai poderia cometer. E foi nesse momento que ele soube que, quando Rosa chegasse, o tempo exigiria dele um acerto de contas. A volta de Rosa causou comoção porque todos queriam saber se o reencontro seria marcado por perdão ou vingança. E enquanto ela caminhava pela estrada de terra que um dia percorreu, chorando seu coração, batia forte, carregando memórias que ainda ardiam, mas também a coragem de enfrentar o passado sem permitir que ele definisse quem ela se tornaria. Quando ela finalmente chegou diante da antiga casa, encontrou apenas um homem curvado pelo peso da vida, segurando o chapéu contra o peito e com olhos molhados que nunca aprenderam a pedir desculpas. E naquele instante, antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto, o silêncio entre eles disse tudo o que o mundo inteiro
não seria capaz de explicar. Rosa respirou fundo, sentiu a força de Deus preenchendo seu peito e, em vez de condenar o pai, ergueu o olhar e disse que não estava ali para falar do passado, mas para mostrar que nenhuma dor pode aprisionar quem decide quebrar o ciclo e escolher a liberdade do perdão. E essa frase atravessou Antônio como uma faca, trazendo lágrimas que ele nunca confessaria ter guardado por tantos anos. A notícia do reencontro se espalhou pela região, e muitos testemunharam como o tempo, sempre justo, devolve ao homem exatamente aquilo que ele entrega ao mundo. Porque Antônio, que um dia trocou a filha por um cavalo, agora tinha diante de si a chance de recuperar a própria alma. E essa chance veio não por merecimento, mas por misericórdia. Rosa, agora madura, forte e transformada, não voltou para resgatar uma vida que lhe foi tirada, mas para mostrar que ninguém vence guardando rancor. E nesse gesto, ela ensinou à região inteira que o perdão é a única arma capaz de destruir correntes que atravessam gerações, devolvendo ao coração aquilo que o mundo insiste em roubar: paz. E é por isso que essa história, nascida na poeira de 1884, ecoa até hoje. Porque mostra que orgulho destrói, mas o perdão reconstrói, e que a vida sempre dá voltas, sempre retorna, sempre coloca cada escolha diante dos nossos olhos, até que a gente entenda que nada vale mais que a família, que o amor, que a verdade. Depois daquele reencontro que silenciou até o vento de Mato Grosso, Rosa deixou a casa lentamente, carregando no peito a mistura de alívio e peso que só quem encara um passado doloroso consegue entender. Enquanto caminhava pela velha estrada, ela sabia que a história ainda não tinha terminado, porque o perdão é uma porta que se abre, mas a cura é um caminho que se percorre passo a passo, e aquele seria apenas o início da volta que o tempo ainda daria. Rosa passou a viver em um pequeno vilarejo próximo dali, onde pessoas humildes trabalhavam na colheita de algodão e cuidavam de pequenas criações. Ali, ela encontrou algo que nunca havia tido: tranquilidade e rotina, e a chance de construir uma vida com as próprias mãos, deixando para trás a sombra da criança levada de casa, como parte de um negócio que nunca deveria ter existido. Mas, com o tempo, a região inteira começou a comentar que Antônio Vergueiro, agora velho e fraco, estava perdendo tudo o que havia conquistado com tanto orgulho, porque as terras já não produziam como antes, os animais adoeciam e até o cavalo estrela. Negra, antes tão admirado, havia adoecido de forma misteriosa, trazendo ao velho fazendeiro a colheita amarga de todas as sementes que plantou no passado. Enquanto isso, Rosa crescia como referência de coragem, pois sua história de dor e superação inspirava outras mulheres que sofriam em silêncio, mostrando que mesmo quem nasce na poeira pode florescer com força, e que nenhum trauma do passado é grande demais para impedir alguém de recomeçar quando Deus decide restaurar o que foi quebrado. Certo dia, um menino chamado Elias, órfão e tímido, aproximou-se de Rosa, pedindo ajuda para aprender a ler, e ela viu nele uma parte de si mesma, uma criança com pouca voz, mas com um coração gigante, esperando para ser descoberto. E ali nasceu um laço que mudaria não apenas o destino dela, mas a história inteira daquela região. Enquanto ensinava Elias, Rosa percebeu que sua missão ia além do perdão, porque Deus não a havia devolvido à sua terra apenas para fechar uma ferida, mas para abrir portas para outros, para transformar dor em luz e reconstruir aquilo que o mundo tentou destruir. E isso reacendeu nela um propósito que ela nem imaginava ser capaz de carregar.
Mas a notícia que viria naquela tarde mudaria tudo novamente. Estrela Negra havia caído no pasto e não conseguia mais se levantar, e Antônio, desesperado, mandara chamar Rosa, como se apenas ela pudesse salvar aquilo que restava de sua memória, de seu orgulho, de sua própria alma, e ao ouvir o pedido ela sentiu o peso de uma escolha que novamente marcaria sua vida. Rosa hesitou por longos minutos, porque sabia que retornar à fazenda poderia abrir cicatrizes que ela lutou tanto para fechar. Mas também sabia que a vida sempre traz de volta aquilo que precisamos enfrentar e que às vezes a cura final está exatamente no lugar onde mais doeu. E foi por isso que, com o coração firme, ela decidiu ir. Quando chegou, encontrou Antônio ajoelhado ao lado do cavalo, um homem que antes era temido, agora curvado, pequeno, quebrado, e a imagem do homem que um dia negociou a própria filha por aquele animal. Transformou-se em algo que despertou nela uma compaixão inesperada. Não porque ele merecia, mas porque ela já não carregava a mesma dor de antes. Rosa se aproximou do cavalo com calma, tocou sua cabeça e percebeu que Estrela Negra estava cansado, como se carregasse também a culpa de uma história que nunca foi dele. E naquele instante ela entendeu que aquilo não era sobre salvar o animal, mas sobre encerrar um ciclo que começara quando ela ainda era uma menina de 12 anos. Ao ver a cena, Antônio chorou, como um menino confessando entre soluços que trocaria tudo menos as terras, o nome a vida inteira, menos para voltar no tempo e desfazer o erro que cometeu, e aquelas palavras, embora tardias, caíram sobre Rosa como um último pedido de redenção de um homem que finalmente reconhecia o próprio abismo. Rosa então se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão sobre seu ombro e disse que, às vezes, Deus permite certas quedas para que o homem entenda que não nasceu para andar sozinho, que sem amor tudo vira pó e que o perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. E ao ouvir isso, o velho fazendeiro desabou de vez, deixando sair anos de culpa escondida. O vilarejo inteiro ficou sabendo que Rosa havia voltado para ajudar o pai. E essa atitude inspirou muitos a reatar laços que foram rompidos pelo tempo. Porque quando uma história de perdão se espalha, ela se torna uma semente capaz de germinar em muitos corações, mudando destinos que antes pareciam perdidos. Naquele dia, quando o sol se pôs sobre as terras avermelhadas de Mato Grosso, uma nova verdade nasceu. Não era mais a história do homem que trocou a filha por um cavalo, mas da filha que transformou dor em cura, e do pai que finalmente entendeu que nenhum orgulho vale mais que o amor que ele quase destruiu. Nos dias que se seguiram após a cena que emocionou até os homens mais duros da região, Rosa percebeu que o destino ainda guardava algo grandioso. Porque mesmo depois de ajudar o pai e encerrar uma ferida antiga, o silêncio de Mato Grosso parecia sussurrar que uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. E essa sensação a acompanhou como uma sombra leve, porém insistente, enquanto ela seguia sua rotina ajudando Elias e outras famílias do vilarejo. A cada amanhecer, Rosa sentia dentro de si um chamado diferente, como se Deus estivesse conduzindo seus passos para algo maior do que ela mesma. E a jovem, agora respeitada como uma espécie de guia de esperança, começava a notar que sua história antes, marcada por dor, estava se tornando uma fonte de transformação para muitas pessoas que se reuniam ao redor dela em busca de conselhos, força e direção. Entretanto, rumores sombrios começaram a chegar pelas estradas de terra. Homens desconhecidos estariam rondando a região atrás de terras férteis, deixando rastros de destruição por onde passavam
e entre esses rumores havia um nome que fez Rosa estremecer, pois diziam que o líder desse grupo era justamente o viajante que há tantos anos lavou do pai em troca do cavalo. Estrela Negra. Essa revelação caiu sobre o vilarejo como um trovão em noite seca, e muitos ficaram temerosos, sabendo que aquele homem era ambicioso, cruel e acostumado a tomar aquilo que desejava, custasse o que custasse, e a possibilidade de ter de enfrentar novamente a mesma figura que marcou seu passado fez o coração de Rosa bater mais forte, não por medo, mas por pressentimento. Ao saber da notícia, Antônio entrou em desespero, pois temia que tudo o que restava menos a fazenda, a vida, a chance de reparar o erro, fosse arrancado dele, e pela primeira vez ele buscou consolo não no orgulho, mas na filha, reconhecendo nela a única força capaz de impedir uma nova tragédia de acontecer nas terras que tanto amava. Rosa, firme como nunca, decidiu que não fugiria do passado novamente, pois sabia que a verdadeira liberdade só nasce quando encaramos aquilo que um dia nos feriu profundamente, e por isso reuniu algumas pessoas do vilarejo para alertá-las, pedir união e preparar todos para o que poderia ser o capítulo mais decisivo de toda aquela história. Elias, o menino que ela ensinava a ler, insistiu em ajudá-la, dizendo que aprendeu com ela que coragem não é ausência de medo, mas a escolha de seguir adiante, mesmo com o coração tremendo. E essas palavras emocionaram Rosa, pois mostraram que seu sofrimento não havia sido em vão. Ele já estava gerando frutos de força em quem cresceu ao seu lado. E então o dia chegou. Uma poeira espessa surgiu no horizonte, anunciando a aproximação dos cavaleiros. E Rosa sentiu a mesma sensação que teve quando ainda era criança, sendo levada para longe de casa. Mas agora ela não era mais uma menina indefesa. Agora ela era uma mulher moldada pela dor, levantada pelo perdão e fortalecida por Deus. Quando o viajante desceu do cavalo e olhou para ela, um sorriso torto apareceu em seu rosto, como se quisesse lembrar que tinha poder sobre ela. Mas Rosa permaneceu firme e imóvel, encarando-o com a segurança de quem já não carrega medo nas mãos. E naquele olhar, ela deixou claro que a história entre eles não teria o mesmo final de antes. Ele tentou intimidá-la, ameaçando tomar as terras e a fazenda que já estavam enfraquecidas. Mas Rosa respondeu com voz firme que ali ninguém seria vendido, tomado ou levado novamente, porque aquele povo agora caminhava unido, com propósito, e ela menos a quem um dia ele tentou reduzir a nada, agora era a voz que levantava toda uma comunidade. O viajante riu, como alguém que subestima o poder de um coração que já sofreu demais. Mas antes que ele pudesse reagir, dezenas de moradores surgiram ao lado de Rosa, mostrando que o tempo realmente havia virado. A menina sozinha havia se transformado na mulher que liderava uma multidão, e aquele homem, por mais rico e perigoso que fosse, percebeu que ali ele não teria domínio algum. Diante da união inesperada, o viajante recuou, percebendo que sua influência não tinha mais força naquele território onde a fé e a coragem haviam se tornado muralhas invisíveis. E após alguns segundos de tensão intensa, ele subiu no cavalo e partiu, deixando para trás a poeira de uma ameaça que não encontrou espaço para florescer. Aquele momento se tornou histórico para a região, porque pela primeira vez o povo viu uma mulher, uma que nasceu do sofrimento, transformar medo em força e passado em vitória. E esse acontecimento fortaleceu ainda mais a imagem de Rosa como alguém destinada a restaurar vidas
e, de alguma forma misteriosa, mudar o destino de toda aquela terra. Antônio, ao ver a filha enfrentar o próprio passado de frente, sentiu o coração renascer, entendendo, enfim, que Deus havia devolvido. Rosa não para castigá-lo, mas para ensiná-lo que o maior milagre da vida não é reaver aquilo que se perdeu, mas ter a oportunidade de reparar aquilo que se destruiu com as próprias mãos. Depois da partida inesperada do viajante, o vilarejo inteiro entrou em uma fase de esperança silenciosa, mas intensa, como se todos sentissem que algo grandioso estava prestes a acontecer. E Rosa caminhava pelas ruas de terra, sentindo o peso e, ao mesmo tempo, a leveza de ter enfrentado a sombra que um dia roubou sua infância, mas sem imaginar que o destino ainda guardava revelações profundas e dolorosas sobre sua própria história. Certa manhã, enquanto o sol ainda tingia o horizonte com tons alaranjados, um homem desconhecido apareceu no vilarejo, carregando uma sacola de couro e uma expressão séria. Ele procurava por Rosa, dizendo que carregava informações importantes sobre o passado dela. E quando os olhos dos dois se encontraram, ela sentiu o estômago revirar, como se uma porta antiga estivesse prestes a se abrir diante dela contra sua vontade. O homem se apresentou como Marcos Figueira, antigo empregado da fazenda onde Rosa foi levada quando criança, e disse que guardava um segredo por muitos anos. Um segredo que não teve coragem de revelar antes, por medo do viajante que a tirou de casa, e agora, com o homem finalmente afastado, ele acreditava que era hora de Rosa saber a verdade completa sobre tudo o que viveu. Rosa, com o coração acelerado, levou Marcos para dentro de sua pequena casa e pediu que ele falasse sem medo. E ali, em silêncio profundo, ela ouviu que durante todos aqueles anos em que esteve longe, alguém a procurou incansavelmente. Sua mãe, que não morreu como Antônio havia dito, mas que fora separada dela muito antes, por conta de uma traição que o viajante havia arquitetado para ter poder sobre a família inteira. Essa revelação caiu sobre Rosa como um trovão inesperado, fazendo suas mãos tremerem e sua respiração falhar, porque durante toda a vida ela acreditou que sua mãe havia partido cedo, deixando-a sozinha no mundo, e descobrir que isso não era verdade reacendeu dentro dela memórias que nunca soube que existiam, menos como flashes de carinho, de abraço, de perfume e de risos distantes. Marcos continuou contando que a mãe de Rosa havia fugido do poder do viajante e encontrado abrigo em um convento distante, onde passou anos orando para que Deus protegesse sua filha e, com a ajuda de algumas pessoas, tentando mandar notícias que nunca chegaram por causa das ameaças constantes daquele homem cruel que dominava a região. Rosa colocou as mãos no rosto e chorou como não chorava desde menina, não por fraqueza, mas por sentir o impacto de uma verdade que devolvia a ela parte de sua história, parte de si mesma, parte de um amor que ela acreditou ter perdido para sempre. E naquele choro, a dor se misturava com esperança, como um rio forte após anos de seca. Quando conseguiu respirar fundo novamente, Rosa perguntou se sua mãe ainda estava viva e Marcos entregou a ela uma carta antiga, menos amarelada, marcada pelo tempo e pela saudade, dizendo que aquela era a última mensagem que sua mãe deixou, antes de adoecer gravemente, e que ninguém sabia ao certo se ela ainda estava viva. Mas uma coisa era certa: ela nunca desistiu da filha. Com as mãos tremendo, Rosa abriu a carta e, ao ler cada palavra escrita com amor, percebeu que aquele pedaço de papel carregava mais que saudade. Carregava fé, força e uma promessa
de reencontro. E naquele instante, ela entendeu que sua missão ainda não havia terminado, que antes de seguir seu destino, ela precisava encontrar a mulher que lhe deu a vida. Antônio, ao saber da revelação, sentiu um peso esmagador no peito, porque percebeu que o passado era ainda mais cruel do que ele imaginava, e que sua própria escolha de negociar a filha havia sido manipulada pela ganância e maldade do viajante Wu, que fez sua culpa se tornar ainda mais profunda, quase insuportável. Mas também acendeu nele o desejo desesperado de reparar o irreparável. Rosa decidiu partir imediatamente em busca do convento onde sua mãe havia vivido, e Elias, sempre ao seu lado, insistiu em acompanhá-la, dizendo que ninguém deveria procurar a própria origem sozinho, e que ele devia a ela tudo o que havia aprendido sobre coragem, fé e superação. E assim, os dois iniciaram uma jornada que mudaria não só suas vidas, mas o destino de toda aquela região. A viagem era longa e cansativa, marcada por noites frias, poeira que queimava os olhos e estradas quase intransitáveis. Mas Rosa caminhava com o coração firme, guiada pela esperança de encontrar seu último laço de sangue e, ao mesmo tempo, guiada por Deus, que parecia abrir caminhos onde antes só havia escuridão e silêncio. Quando finalmente chegaram ao convento, foram recebidos por uma freira idosa que reconheceu o nome de Rosa imediatamente e, com lágrimas nos olhos, levou até um pequeno quarto onde memórias antigas pareciam ainda respirar pelas paredes. E foi ali, naquele lugar simples e sagrado, que Rosa descobriu a verdade que mudaria seu coração para sempre. Sua mãe não estava mais viva. Menos havia partido, havia poucos meses, mas deixara para Rosa mais do que cartas. Deixara uma mensagem de fé, um diário cheio de orações escritas em noites de desespero e esperança, e uma certeza poderosa. Mesmo separadas, elas nunca deixaram de estar conectadas, porque Deus protege laços que nenhum homem consegue destruir. Rosa permaneceu ajoelhada ao lado da pequena cama do convento por longos minutos, segurando o diário da mãe como se segurasse a própria vida. E naquele silêncio sagrado, ela sentiu algo inexplicável, como se a presença daquela mulher tão amada ainda estivesse ali, acalentando seu coração ferido e guiando seus passos para o último desfecho dessa jornada que o tempo havia preparado com tanto cuidado e propósito. Entre as páginas antigas, Rosa encontrou uma anotação que parecia escrita especialmente para aquele momento. Filha, o perdão é a chave que liberta não só o outro, mas a nós mesmas. E ao ler essas palavras, ela finalmente entendeu que tudo o que viveu, a dor, a perda, a separação, o retorno, a coragem, fazia parte de um plano maior, um plano que a transformou na mulher forte e iluminada que ela havia se tornado. Com lágrimas nos olhos, Rosa se levantou e agradeceu à freira por ter guardado com tanto carinho o último pedaço de sua mãe. E ao sair do convento, ela sentiu o vento tocar seu rosto como um abraço divino, um sinal de que, mesmo sem o reencontro físico, sua alma havia encontrado a paz que buscava desde a infância. Ao lado de Elias, ela iniciou o caminho de volta ao vilarejo. Mas agora cada passo parecia mais leve, porque a dor que antes era um peso se transformara em propósito. E Rosa sabia que carregava dentro de si um legado de fé que nem mesmo o tempo, a maldade ou a distância conseguiram apagar. Quando chegaram, foram surpreendidos por algo que ela jamais esperaria. Antônio, seu pai, estava muito doente, debilitado pelas últimas semanas de culpa, tensão e arrependimento,
e ao vê-la entrar pela porta, seus olhos se encheram de lágrimas profundas, não de desespero, mas de gratidão pela chance de ter a filha ao lado antes que seu tempo se encerrasse. Antônio segurou a mão de Rosa agora com os dedos fracos e trêmulos e pediu perdão mais uma vez. Mas desta vez não apenas pelo passado, e sim por não ter sido o pai que ela merecia. Por ter deixado a escuridão dominar seu coração, quando deveria ter sido luz, e Rosa, com a voz suave e firme, disse que o perdão já havia sido dado muito antes, porque guardar rancor seria aprisionar a si mesma ao mesmo ponto de dor. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio cheio de ternura, onde Rosa cuidou do pai com dedicação, como se cada gesto fosse uma forma de costurar com amor as partes rasgadas de uma história que havia começado quebrada, mas que agora, pela força do perdão, finalmente encontrava caminhos de cura. Antônio, em seu leito, contou verdades que nunca teve coragem de dizer. Contou sobre o medo de perder tudo, sobre a pressão do viajante, sobre a fraqueza que o levou a cometer o pior erro de sua vida. E disse que ver a filha crescer, enfrentar o passado e se tornar a mulher que era agora, havia sido o maior presente que Deus poderia lhe dar. Em seu último suspiro, Antônio segurou o diário da mãe de Rosa e pediu que ela continuasse escrevendo nele, não para guardar dor, mas para registrar os milagres que Deus ainda faria na vida dela. E quando ele finalmente fechou os olhos, Rosa sentiu que aquela era a última página de uma história marcada pela dor, mas também pela redenção. O vilarejo inteiro se reuniu para homenagear a vida de Antônio, não como um homem que cometeu um erro terrível, mas como alguém que teve coragem de se arrepender, pedir perdão e buscar transformação. E isso emocionou Rosa profundamente, pois ela entendeu que nenhum ser humano é definido apenas por seus erros, mas sim pela força que encontra para mudar. Depois do sepultamento, Rosa decidiu transformar a antiga fazenda abandonada em um espaço de acolhimento para crianças órfãs e mulheres que fugiam da violência da região, um lugar onde histórias quebradas poderiam encontrar restauração, exatamente como a dela um dia encontrou. E essa decisão mudou para sempre o destino de muitas vidas. Elias cresceu ao lado dela, tornando-se seu braço direito. E juntos construíram um lugar onde a esperança florescia em cada canto, onde a dor ganhava voz e onde o passado não era prisão, mas ponte para um futuro de coragem, fé e recomeços. E o nome de Rosa se espalhou por toda a região como símbolo de força e superação. Muitos anos depois, ao escrever no diário herdado da mãe Rosa, percebeu algo que a fez sorrir. A história, que começou quando um pai a trocou por um cavalo, não era mais uma história de perda, mas de restituição. Não era uma história de abandono, mas de reencontros. Não era uma história de dor, mas de transformação. E tudo isso porque ela escolheu perdoar. Mato Grosso nunca esqueceu aquela mulher que mudou destinos. E toda vez que alguém contava a sua história, dizia que quando o tempo dá voltas, nada permanece como antes, o vilão cai, a vítima se levanta, e aquilo que parecia impossível se torna o milagre mais bonito, porque Deus sempre escreve o final de forma perfeita. Se essa história tocou o seu coração, clique em Sergipe inscrever, deixe o like, compartilhe este vídeo e continue aqui no canal Oculto Profundo, porque todos os dias nós trazemos histórias e mensagens capazes de levantar sua alma, renovar sua fé e mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre prepara um novo começo para quem acredita.